Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 20 de dezembro de 2019. O ano já falta um pouquinho só para acabar. No ar o programa Fundos Imobiliários ao vivo aqui pelo Infomoney TV. Falta pouco para acabar, mas eu estou trabalhando e tem gente trabalhando muito mais do que eu, que é o caso do pessoal da Rio Bravo, especificamente na gestão do Rio Bravo Renda Varejo, não é verdade? O que eu vi de fato relevante, fora o comunicado de ontem, parece que está tendo bastante trabalho até no fim do ano, né? Bastante trabalho. Obrigado pelo espaço, Arthur. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Está sendo um ano de muito trabalho, um ano muito focado. É um ano que a gente conseguiu mudar bastante a cara do Rio Bravo Renda Varejo. E com esse final de ano, acho que está saindo um fato relevante atrás do outro. Temos mais trabalho aí até o final do ano para continuar apresentando. Muito bom. Muito prazer estar aqui e realmente o ano não acabou ainda, a gente está na rua. E a gente está atento aqui, ó. Então, você já viu, a gente vai conversar novamente com a Isabela Pérez, que é do RI, né, da relação com investidores lá da Rio Bravo, e com o Everton Ilhaskov, acertei? Acertou. Caramba, hein? Eu achava que eu ia errar. Não tem um Silva no meio para facilitar, assim, é um nome artístico. Everton Ilhaskov. Obrigado, gente, por estar aqui. Obrigado a gente. Daqui a pouco a gente vai falar muito do Renda Varejo, que, aliás, a gente está falando que é fim de ano. No começo do ano ele era Agências Caixa, né? A transformação foi em 18. Foi em 18. 18. Esse ano foi o primeiro ano que tiveram as aquisições de varejo. Então ele já vem uma transformação ao longo do ano todo. Deixa eu dar os fatos relevantes aqui da semana, falar de um destaque e a gente vai conversar bastante sobre o Renda Varejo. Novamente, só os que têm mais do que 10 mil cotistas, senão não dá para falar de todos. Começando pelo Rio Bravo Renda Varejo, que soltou dia 16 e dia 17 do 12, dois fatos relevantes. Dia 16, a conclusão da aquisição de metade dos imóveis da Avenida Paulista na esquina com a Pamplona. Dia 17, assinatura de escritura de mais dois imóveis buy to lease, né, com a Caixa Econômica Federal, ainda tem 17 para regularizar, e o pagamento da parcela 2 de 3 da compra do imóvel na rua Adoc Lobo 1573. Isso aqui eu posso passar rápido porque o pessoal está aqui, depois eles explicam com muito mais detalhes. Dia 17 e 18, o Renda Urbana, o CSHG Renda Urbana, que é o HGRU 11, também disse que no dia 17 concluiu a aquisição de 69% de um imóvel na Avenida Angélica 2563. No dia 18, concluiu a aquisição de 100% daquele imóvel na Martiniano de Carvalho 851. A gente já tinha falado desse fato relevante, agora ele está concluído. E aí no próximo relatório gerencial vai vir um detalhamento da estratégia do gestor para comprar esse imóvel. Credit Suisse, no dia 18 do 12, soltou reavaliação dos imóveis do valor patrimonial de vários fundos. Eu condensei tudo em um só. Então olha lá, o HGLG, os imóveis foram reavaliados pela Cushman em mais 6,62%, o que leva a um aumento de 5,05% no PL. O HGRE, 15,2%, quem avaliou foi a CBRE, e isso faz com que o PL suba 9,94%. CBPO, mais 8,19% os imóveis, avaliados pela CBRE também, o PL cresce 8,12%. O GRLV, mais 21% no valor do imóvel, quem avaliou foi a Cushman, o PL do fundo sobe 20%. O HGPO, mais 35%, quem avaliou foi a CBRE, e o PL 35,31%. E o HGRU, mais 4,88%, avaliado pela CBRE, e o PL do fundo sobe 4,04%. Isso aqui dá uma aula, eu não vou me estender agora sobre isso, porque a gente vai falar do Renda Varejo e eu quero aproveitar o tempo para conversar com o pessoal da Rio Bravo. Mas quando a gente fala sobre a importância de olhar a relação preço sobre valor patrimonial, dá uma refletida sobre isso aqui, pensa se você está pagando muito acima, mesmo pensando em reavaliações para cima num momento bom, se você não está pagando muito acima do preço que deveria. 18 do 12, o CSHG Real Estate, o HGRE 11, diz que concluiu, isso aqui já tinha dado, a aquisição do imóvel da Martiniano de Carvalho. É a madrugada, galera. Dia 18 do 12, o XP Logística, o XPLG 11, diz que comprou o fundo imobiliário Nelo, que pertence 100% ao XPlog, adquiriu módulos do Galpão 9 e 15 do condomínio logístico multimodal, que fica no Cabo de Santo Agostinho, lá em Pernambuco. Os galpões estão alocados para a Unilever até novembro de 2023, num contrato atípico. O preço de aquisição foi 60.471.000, o que dá um cap de mais ou menos 9% ao ano. E a estimativa de impacto no rendimento
é de 0,01 centavo, né, por cada cota. Tem muito mais informação em todos esses fatos relevantes que eu estou falando, leiam eles lá de forma completa. E o SDI Rio Bravo Renda Logística, que é o SDI11, anunciou que assinou um compromisso de compra e venda de um empreendimento em Guarulhos, com área bruta locável de quase 23 mil metros quadrados, por aproximadamente 36,3 milhões. Tem contrato de locação por 18 meses com uma empresa multinacional. Parte desses contratos são típicos e parte atípicos. Como ainda estão fazendo lá do diligence, quando isso for de fato concluído, eles dão mais detalhes. Destaque da semana, ó, gráfico do IFIX, desde o seu início lá em 2011, atingiu não apenas a máxima histórica, como atingiu uma marca de 3 mil pontos. O IFIX ele começa a ser calculado com dados retroativos a 2011, valendo 1.000 pontos. Então a gente está falando de uma multiplicação por 3 vezes de 2011 até 2019. Importante, muita alta, é isso que a gente quer ver, na verdade, mas obviamente todo mundo se pergunta se não é muita alta, e isso só o futuro vai nos dizer. Quantas vezes eu mostrei esse gráfico e as pessoas falaram, tá no pico, vai cair, tá no pico, vai cair. O fato é, a gente nunca sabe quando vai cair, sabe que um dia cai, porque fundo imobiliário não é diferente do que nada na vida. Mas é uma alta impressionante e a gente deve mesmo comemorar e dar esse destaque aqui, né? 3 mil pontos é a primeira vez que isso acontece com o IFIX. Legal, só passar o recado, falar aqui do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso online, gravado aqui com Infomania Educação. Vá lá conhecer, tem mais ou menos umas 10 horas de conteúdo para você aprender a investir em fundo imobiliário de A a Z, desde o que é juridicamente um fundo imobiliário, até como você faz a sua própria carteira e toda a parte da tributação. Me encontre por aí nas redes sociais, mande os seus recados, eu tento responder a todos e não consigo, mas eu procuro ler pelo menos tudo que me chega. Isso aí, vamos bater um papo sobre o Renda Varejo, que é para isso que a gente veio, para isso que o pessoal da Rio Bravo está aqui. E tem muita coisa o que falar sobre esse fundo, né? Impressionante a mudança que está acontecendo, que é um exemplo para toda a indústria e é também consequência do que está acontecendo com a indústria, Sim. né? Olhando esse fundo no começo do ano, você vê que a gente já conseguiu questão de alongamento de prazos, de diversificação de localização, locatários. Então, é um trabalho que no intervalo curto, acho que a gente já conseguiu mostrar qual é o objetivo e que a gente tem um espaço para trabalhar nisso. Outro dia você me falou, Isabela, que tem gente que liga e fala, mas por que tem agência bancária nesse fundo? Na verdade, Exatamente. Vamos contar a história dele para todo mundo entender isso? Sim. Claro. É um fundo que nasceu com uma tese em 2012 sobre agências bancárias. É um ano que os bancos passaram pela venda de ativos, na época para o ajuste de índice de Basileia, que eles tinham essas obrigações. Na época era uma tese muito forte, os bancos ainda passavam por uma expansão muito grande de aumento de agências bancárias e N fundos nasceram nesse formato, nessa época, né? Então não só o RBVA, dentro da casa o SAG também. De 12 para frente é um fundo que nasceu no formato não só BTLs, como também BTS. Na época a gente tinha todo um desenvolvimento para fazer para a Caixa, sendo que em 2015, com essa mudança de cenário, né, esse dinamismo que teve nas agências bancárias, eles pararam as expansões. Tá? Desde 2015 era um fundo que nasceu com um capital muito alto voltado para essa expansão da Caixa e não tinha mais como continuar, era um regulamento extremamente travado, só podia comprar imóveis locados para a Caixa em modelo atípico, tá? Não poderia nem comprar modelos típicos. Ainda nesse período, a gente buscou oportunidades, então não diretamente com a Caixa, mas com terceiros. Tá? No mercado você pegava quem tinha esse contrato com a Caixa. Chegamos a analisar alguns ativos, mas dificilmente conseguia fechar a conta e fazia sentido fazer essas aquisições. Sendo que a gente começou a ver um cenário já não ser tão mais interessante dali para frente, como todos estavam cortando as expansões e muitos naquela época já começaram a reduzir, a gente viu que precisava abrir um pouco mais esse regulamento. É importante a gente fazer um recorte circunstancial, quer dizer, na época o mercado festejou os fundos de agência, né? Principalmente o BBPO, que foi o maior, foi uma emissão de 1 bilhão e 200 milhões de reais naquela época, isso não era comum. Correto. Né? Então, circunstancialmente, os fundos de agência bancária foram abraçados pelo mercado.
E aí as coisas mudam, o mundo é dinâmico e de repente todo mundo começou a se preocupar, mas e agora? Será que vai ter agência bancária? Será que na renovação? E aí é que veio a ideia de fazer uma virada para um fundo de varejo. Sim. Acho que é importante reforçar que ainda nesse período foi extremamente importante esses fundos, porque o contrato, por ser atípico, eles não sofreram o que todo o mercado sofreu em questão de aluguel. Crise, o aluguel e esses continuou fundos crescendo. Foram super defensivos. Isso. Chegou esse momento, esse cenário de mudança. Na época a gente apresentou, pela lógica que tem, as agências bancárias nada mais são do que bons ativos de varejo, todos normalmente extremamente bem localizados. Pelo próprio princípio, o varejo nasceu muito em torno de agências bancárias. Lá atrás, as ruas principais de varejo são ruas que têm bancos. E essa mudança se tornou natural para a gente apresentar para os cotistas. Então, em 2018, a gente conseguiu fazer essa alteração de regulamento. Ainda antes de 2018, a gente conseguiu ainda fazer uma aquisição, antes da mudança de regulamento. Um mês antes, nós fizemos 6 aquisições de agências que atendiam o regulamento antigo. E em maio, a gente conseguiu fazer a alteração de regulamento, o que abriu esse fundo para ser o RBVA. Então, ainda na época, completamente exposto à Caixa, a agências bancárias. E ao longo do ano, a gente chegou a fazer alguns bids, mas que no final a gente perdeu por direito de preferência dos ativos, sendo que a primeira conclusão de negócio foi nesse ano. E nesse ano veio uma sequência de aquisições que a gente conseguiu fazer. Viemos com a segunda emissão desse fundo, então nesse foco de pulverizar o risco, de minimizar o risco, a gente tem somente caixa, e não é um risco, acho que é importante falar que não é um locatário ruim, é um locatário que é importante, a diversificação. Sem dúvida. E nessa diversificação nós viemos com a segunda emissão, fizemos novas aquisições, então de lá para cá nós fizemos 4 aquisições e duas vendas, que a gente começou a entender dos ativos que a gente entende como não core, para esse modelo de fundo novo, a gente começou a vender. Então já vendemos 2. Pela apresentação que a gente fez na época da emissão, a gente pretende continuar com essa venda, essa reciclagem de portfólio, para direcionar ele num patamar que eu tenho agências que amanhã pode ser agência ou pode ser varejo. Agências que eu entenda que eu tenho certo risco, seja local, seja que eu entenda que não tem uma certa liquidez de novos locatários, a gente vai começar a reciclar. Quando muda o perfil do fundo, muda o perfil do gestor. Sim. Antes ele era um fundo, eu tenho um gestor que detesta esse termo, mas ele era um fundo de gestão passiva. Sim. Como se fosse fácil fazer isso, né? Escolher as agências, lidar com a caixa e tal. Mas ele era um fundo de gestão passiva. Depois de um primeiro trabalho de falar este imóvel, não precisava mais, o locatário era sempre o mesmo e tal. Aí ele se torna um fundo de gestão ativa e que deve ser cada vez mais uma gestão ativa. Sim. Como que é essa mudança? Você já era gestor da época que era um fundo de agências ou você vem para fazer a gestão quando eles tornam um fundo de varejo? Eu estou na equipe com a Anitta já há 8 anos, eu tenho 8 anos de casa já na Rio Bravo, sou cria da casa, entrei lá estagiário na área de administração, cresci para a área de gestão e venho de toda a parte de shoppings da Rio Bravo. Então hoje os 5 fundos de shopping que a gente tem, o que fazia a gestão, a maioria passiva, o que a gente tem a gestão mais ativa é o Higienópolis. Então eu já venho dessa participação de varejo muito forte, que a cada 15 dias a gente está lá no Higienópolis discutindo do quiosque a todos os contratos de locação, a todas as decisões que a gente tem no shopping. Então essa decisão da Anitta de me passar para esse fundo é justamente nesse sentido da experiência que eu criei dentro de casa no modelo de shopping e que a gente entende que muitos pontos a gente consegue replicar isso para o varejo de rua, principalmente como uma melhoria de prática do varejo de rua, que hoje está bem limitado, ele não tem, acho que todo esse crescimento, esse modelo mais orgânico do shopping. Então, olha como o mercado de fundo imobiliário ele vai levando governança para o mercado imobiliário, né? Sim. Isso que eu falei que aconteceu esse ano, o mercado de fundo imobiliário está chegando em tantos imóveis diferentes, ao varejo de rua, às escolas agora cada vez mais, né? Enfim, e isso tudo significa melhorar as práticas do mercado, né? Sim. Como que é? O que dá para trazer do ar-condicionado e do piso de mármore do shopping para a rua, né, para a loja de varejo? O que tem de similar que dá para fazer? A gente enxerga muitos pontos, principalmente de contratos, o como melhorar o modelo de contrato. Embora já seja uma prática comum, dependendo da rua que você tem CDU. É algo que para quem não é do varejo é difícil de lembrar. Então CDU é basicamente o luvas que existia antigamente, muito comum em shoppings maturados.
para ruas importantes também é uma cobrança comum, que a gente vai trazer esses modelos de shopping, acho que adequar isso para esse fundo, e pensando lá na frente, o que a gente busca para esse fundo, ele terá domínio nas principais ruas de varejo. E com esse principal domínio você consegue criar um modelo de mix que hoje tem em shopping. Então, no passo que eu começar a dominar essas principais ruas, eu consigo trazer uma âncora e junto com a âncora eu vou trazer o modelo satélite, que são as lojas que pagam mais em frente do fluxo que a âncora traz. Que é o principal modelo de um shopping. Modelo de um shopping. Aquela loja que te leva até o shopping e as que estão lá como satélite. Aliás, eu aprendi esse ano que o americano não chama de satélite, chama de parasita. Ao bem que a gente chama de satélite, que é mais bonitinho, né? Mas a ideia é essa, né? Você tem lá um animal dominante e tem parasitas ao redor dele, que são as lojas. E cria um ecossistema. Isso. Outra coisa que eu queria entender, falando do fundo, vocês trouxeram material que a hora que quiser vocês me falam para a gente mostrar. Essa questão do que ainda tem a regularizar com a Caixa. Sim. A gente precisa falar das aquisições, que eu acho que é super importante o que foi acontecendo ao longo do ano, e também do que vocês anunciaram ontem, que é a ideia de fazer uma fusão com o Santander Agência. Incorporação. Então, tá com vocês, a gente precisa falar desse monte de coisa aí. Tá. Então, acho que... Quer colocar a linha do tempo só para o pessoal conseguir... Legal pra gente explicar como foi, né? A Camilinha já vai colocar lá. E acho que isso é interessante até que você comentou, que a gente tem que pensar que tem gente que é cotista desde o começo e tem gente que é cotista desde ontem. Sim. Então, realmente, essa questão de por que tem tanta agência é justo. A pessoa vai entrar e vai começando a conhecer quem olha esse bicho agora, pode ficar um pouco confuso. Então, é legal trazer uma linha do tempo para ver qual foi o trabalho que a gente teve nesse tempo. Então, a gente até colocou ali deixou ele mais sistematizado para o pessoal conseguir entender como é que foi esse movimento de maio do ano passado, quando mudou a política, até maio deste ano, que foi abril, maio, quando começou realmente esse giro. Tá, então eu acho que da parte da apresentação, a gente comentou então até a alteração, até o meio, basicamente. Nessa sequência foram as aquisições feitas, tá? Então a gente, relembrando, a gente fez a nossa primeira aquisição, o imóvel no Leblon, tá? Do imóvel do Leblon a gente fez uma primeira venda, já pensando nas aquisições que a gente tinha para frente, a gente tinha que montar uma posição de caixa. Foi uma venda oportunista, no momento a gente sabia que a gente estava com caixa alto, era a grande preocupação dos cotistas, a disponibilidade que a gente tinha em caixa, mas foi uma venda estratégica, como demonstrado no fato relevante, muito acima do valor patrimonial, tá, do que a gente esperava de marcação. Feita essa venda, a gente fez a principal aquisição, que foi o start da segunda emissão. Lembrando que a segunda parcela precisava de uma emissão para ser paga, o qual desencadeou a emissão, junto com a emissão, ainda na emissão... então a gente está falando da esquina lá, Paulista Pamplona, é isso? Isso. E aí, feita a emissão, eu acabei de anunciar o fato que vocês disseram, a gente pagou a metade. Concluiu. Vai sair a outra metade no negócio também. Agora concluímos o segundo pagamento. Então esse fato relevante dessa semana foi que a gente concluiu a aquisição. Então agora já é proprietário de 100% então a esquina inteira é do fundo. Isso, 100%. A Centauro está no movimento lá já das obras. Tá? A gente espera, ainda não tem nenhuma informação oficial deles, mas que devemos ter a loja inaugurada no primeiro semestre de 20. Tá? É uma obra grande, a drogaria já começou a se movimentar, tá? E na sequência eles vão começar a entrar com a obra também. Essa foi a principal aquisição. Durante ainda a emissão a gente fez mais duas aquisições, que é o Nobu, ali da Haddock Lobo, em termos de ativo extremamente bem localizado, né, basicamente de frente para o novo shopping da JHSF. Então a gente está pensando nesse imóvel muito mais no que vai ser o futuro dele quando inaugurar o shopping. A previsão do shopping é para o primeiro semestre de 20 também, por informações oficiais, pode escorregar um pouco ali para o começo do segundo semestre, mas que vai valorizar essa rua como um todo. É uma rua que passou por certa dificuldade, principalmente pelas obras desse shopping. Tinha uma certa vacância, mas hoje você passa por ela, basicamente já não tem mais vacância. Feita essa aquisição, compramos uma participação muito pequena, mas acho que foi uma porta de entrada nossa para o Iguatemi São Paulo. Foi uma porta de entrada para a gente conhecer, o principal shopping do Brasil.
a gente entendeu como oportunista, ainda uma participação pequena que a gente quer aumentar essa exposição, mas que não é simples aumentar a exposição lá. Eu sei que tem um monte de cotista, acho que você já fez isso, que compra uma cota do fundo para poder participar da Assembleia Geral. É mais ou menos essa a ideia da aquisição do Iguatemi? A liquidez lá é muito baixa, assim, de proprietários que queiram vender, tá? Então tem uma dificuldade natural de conseguir a aquisição lá. A gente entendeu como oportunista essa compra. Acho que uma entrada é um ativo que as informações não são públicas, então é difícil de você conseguir informações para fazer todo o valuation, como a gente consegue fazer de qualquer outro ativo, mas que a gente entende que tem um grande aprendizado ali, é o principal shopping do Brasil e que a gente quer aumentar essa exposição com eles. Interessante. Justificada a compra agora, entendi perfeitamente. Assim, quando você vê em PL, e muitas pessoas perguntaram se a gente tinha soltado o fato errado. De fato, a participação é do tamanho de uma agência bancária. Em termos de valor, é do tamanho de uma agência bancária. E fizemos a reciclagem de 2 vendas, né? Então, uma venda de Osasco e uma venda de Carapicuíba, ambos bem acima do valor patrimonial. 2 vendas que a gente foi provocado, que recebemos uma proposta, entendemos como importante. São imóveis que não eram core para a gente. Quando eu falo que não é core para a gente, não quer dizer que o ativo é ruim, mas é algo que a gente entendia que no modelo, a gente como fundo não poderia alocar muitas vezes para um locatário local. Tá? Que pode trazer risco e às vezes o comprador ele pode tomar esse risco, são pessoas físicas ou pequenas empresas que para eles fazem mais sentido. Então a gente entendeu como uma boa saída desses 2 ativos e vamos permanecer nessa reciclagem de ativos que a gente entende como não core. Esses 17 imóveis com a Caixa que ainda falta regularizar, para quem não acompanhou isso também, o que está desregularizado e o que está acontecendo? O que falta nesses ativos hoje são passar a escritura. Tá? Lembrando que para passar essa escritura você tem que fazer uma diligência de alguns documentos e do que consta na matrícula como gravame. Algumas matrículas têm gravames que eram imóveis todos pertencentes à Caixa e que foram vendidos para o... Quer dizer, quem não passou a escritura até agora é a Caixa. É a própria Caixa, isso. Então são todos comprados no modelo BTL, que até hoje não foi transferido à propriedade, ou seja, não foi passada a escritura, embora tenha CCV, embora eu esteja recebendo um aluguel no formato financeiro normalmente, mas não tenho, isso me impede numa venda, impede no final do contrato, fica dúbio se esse imóvel é meu, se eu tenho que devolver para a Caixa. Reforçando que contratualmente a gente tem uma cláusula que eu posso devolver, se essa diligência não for satisfatória, eu posso devolver esses ativos corrigidos por IGPM. Então constitui uma obrigação da Caixa regularizar, porém desde o ano passado, na Assembleia foi pedido pelos cotistas, a gente passou a ser mais ativo e contratou um escritório de advocacia para estar acompanhando toda essa regularização. Acontece que essa regularização, toda ela basicamente depende do proprietário, que o proprietário hoje perante escritura é a própria Caixa. Então, N documentos a gente não tem acesso, não consegue puxar, porque eu não tenho procuração da Caixa para pegar esse documento, e somente eles poderiam fazer. Tá? E aí, como a gente soltou lá atrás, houve uma morosidade lá atrás. Mas eles têm a propriedade, a Caixa é proprietária desse imóvel. Sim, são todos eles proprietários, não tem nenhum que está ainda a nível atrás deles. Tá? Então, a gente continua, acho que andou bastante esse ano, tá? Fato que a gente fizemos 7 no começo do ano, fizemos mais 2 agora no final. Algumas ainda com maior dificuldade, mas que acho que começou a existir um alinhamento melhor com a Caixa. Acho que desde esse último acordo, que foi um acordo extremamente importante, a gente conseguiu, acho que, voltar a ter uma boa relação com a Caixa. Tá? A gente entende que vai começar a andar. Todavia, os cotistas estão pedindo, provavelmente a gente deve seguir com o modelo judicial, tá, dessa solicitação, seja uma obrigação de fazer, seja algum outro modelo jurídico que obrigue a Caixa a transferir essa propriedade para a gente, ou a devolução do ativo para ela em caso de matrículas que não tenham como ser regularizadas. Tá? Pode haver esses modelos que a gente vai ter que devolver o ativo para ele, e lembrando, a devolução acarreta o valor que eu paguei na época, corrigido por IGPM até hoje, sendo que o aluguel de fato foi nosso, esse aluguel não é devolvido. Tá? Então, é um modelo que acho que tira bastante nosso sono, é uma regularização difícil, não é tão simples tratar com eles, tá? Ao mesmo tempo, eles são nossos locatários, então não posso apertar ele muito. Sim, tem que ter uma boa relação. A gente acha que essa relação ela começou a ser melhor montada esse ano, e a gente acredita que vai evoluir bem no próximo ano, seja para regularização ou entendido como ativos que não têm como ser regularizados para devolução. Agora, para o cotista saber que tem essa opção de venda, né, essa cláusula de devolução, isso é uma tranquilidade. Né? Sim, a gente sabe que não é tão simples, né?
tudo que é contratual, a gente sabe que na prática isso vai ser processo, ela não vai querer receber de volta. Acho que modelo parecido é o que aconteceu nas duas agências BTLs, tá? BTS, desculpa. Nas duas agências BTS tem o contrato, estava tudo bonito, mas ela não quis receber e gerou um processo judicial que a gente chegou no acordo recentemente. Então, tem essa cláusula é forte para a gente, já temos um entendimento jurídico, a gente tem força para exercer ela. Toda a nossa base que a gente está fazendo para regularização, caso não ande, para essa devolução. Mas continuamos com o reforço, que o nosso objetivo, o fim, é ter os ativos. Tá? Então a gente quer trabalhar com eles a 4 mãos para que seja regularizado tudo. Para que a gente permaneça com todos os ativos. E aí, com o fundo crescendo, já foi feita uma emissão, eu imagino que tenham outras planejadas, ou não sei se planejadas, mas deve-se pensar em continuar crescendo o fundo. Vai chegar numa hora que a Caixa, que é um inquilino importante, mas ela é diluída, a tal ponto que ela é importante, mas ela não é o principal risco do fundo. Né? Eu acho que essa é a principal ideia desde que a gente mudou o fundo para o varejo, é não ter uma exposição a somente um locatário ou a poucos locatários, ou muito grande a somente um. Então nosso passo vem andando cada vez mais para diversificar isso, para que eu tenha 10% com a Caixa, 5% com outro, para que a gente de fato esteja pulverizado num modelo parecido com o shopping. Tá? Então o shopping ele tem a Renner, ele tem a Riachuelo, tem a C&A, ele tem acho que basicamente nenhum contrato de um shopping ele expõe mais do que 5%, 2, 3 bancos, agências bancárias, N varejistas menores, praça de alimentação. Então, no final do dia eu quero ter uma exposição dessa. Até passando, acho que um passo para frente, que é a incorporação, a possibilidade desse fundo, acho que falando desse fundo partindo do pressuposto da incorporação... Pode pôr na tela esse slide para a gente, por favor. É um fundo que iria para 77 ativos, ainda fora o portfólio que o último fato relevante, que a gente está em due diligence, ele iria para 77 ativos. Então passa a começar já a caracterizar quase um shopping em termos de ativos para alocação. E agora acho que voltando, falando um pouco da incorporação. É uma proposta, a gente ainda não saiu com a proposta, a gente saiu com um aviso ao mercado que a gente está finalizando esse estudo. O que é importante? São 2 fundos que nasceram num formato parecido, extremamente similares, com agências bancárias, um somente BTL, o outro BTS e BTL. Para quem não sabe o que é BTL e o que é BTS? BTS, Buy to Suit, ou seja, eu construo para esse locatário, eu faço a aquisição do terreno sob medida para ele. E o Buy to Lease, eu compro para alocar para ele. Eu compro dele para alocar para ele. Tá? Então, o Santander nasceu somente BTL e o Caixa nasceu com os dois, com BTLs de início, que são as 26 agências, e a expansão, que seria todas as BTS. Santander são 28 agências, 28 né? agências. 21 da primeira, depois mais 7 da segunda. Então os imóveis já eram todos do Santander e foram vendidos para o fundo e ele permaneceu como o inquilino. Isso. Esses contratos têm 10 anos, estão indo lá em 2022, 2023. Final de 22 e meio de 23. Tá? Lembrando que 2 das 28 agências já estão aditadas até 29. Tá? Certo. Até 22 ela é atípico e de 22 para 29 é típicos. Então a ideia seria pegar 2 fundos que nasceram iguais com inquilinos diferentes. Primeiro, aprovar no regulamento do Santander a mesma possibilidade de se tornar um fundo de varejo, correto? Sim, a partir do momento, você pode pular o passo, tá? Então essa proposta que a gente está trabalhando, como fazer, acho que minimamente a gente vai vir para o mercado oferecendo isso, tá? Ele tem que se tornar para varejo, porque hoje, pelo regulamento, no final do contrato eu só posso vender essas, se não for locado pelo Santander, é um regulamento que só aceita risco Santander. Tá? Então tendencialmente a gente vai apresentar essa proposta para o cotista de mudar, independente da incorporação. Mas supondo, se ele aprovar a incorporação não precisa nem mudar o regulamento, eu já vou incorporar ele direto e vai passar a ter o regulamento do RBVA. E o Santander não precisa aprovar isso? O banco não. Não, o banco não. E aí então o Renda Varejo passaria a ter mais 28 imóveis que hoje são agências bancárias. Amanhã eles não precisam necessariamente ser ocupados por agências bancárias. Mas enquanto são, eu passo a ter exposição a 2 bancos diferentes. Isso. Né? Mais imóveis.
E a gente fala de um patrimônio líquido de quanto se acontecer? De 1.200. 1.200 de PL, 1.600 hoje é valor de mercado, somando os dois. E isso a gente estava conversando agora há pouco, é importantíssimo, que é tamanho. O fundo tem que ser grande. Para fazer o que você estava falando, eu quero consolidar uma rua, eu quero mandar numa rua, tal, o fundo tem que ser grande. Sim. Um fundo de 300 milhões não faz isso. Não consegue fazer. É um fundo de 2, 3, 4 bilhões, aí sim ele começa a poder consolidar. Sim, acho que a principal palavra dessa tese que a gente vai trazer para o mercado é sinergia. Tá? São dois fundos com muita sinergia, são dois fundos que se completam bastante e que trazem essa robustez para o mercado. Como a gente estava falando, ela é importante não somente pela liquidez que vai dar para o cotista, extremamente importante para institucionais, principalmente, que precisam entrar ou sair com grandes volumes, mas principalmente a liquidez que eu tenho de locatários, porque a partir do momento que eu sou grande e reconhecido pelo mercado, as expansões dos varejistas vão ter muito contato com a gente. Eles sempre vão estar perguntando, como hoje a gente já pergunta, já pedem a lista dos imóveis que ficarão vagos em 22 e 23, eles já pedem essa lista, embora a gente ainda não tenha, mas eles já começam a procurar para saber se serão pontos interessantes ou não para eles. Então, você adiantou uma coisa importante. Assim, esses imóveis que estão alugados para as agências bancárias, quando vencer o contrato, alguns não serão renovados. Sim. Eu não sei se é a maioria ou se é a minoria, ninguém sabe, mas alguns não serão renovados. Você já tem uma ideia, um planejamento do que fazer com as agências que eventualmente ficarem vagas? Sim, aliás, com os imóveis que hoje são agências, a gente tem que lembrar isso, sim, né? São imóveis de varejo, são imóveis de varejo. Hoje a gente já começa a conversar com as principais pessoas de expansão de cada varejista. Alguns já nos procuraram para pedir essa lista. Eu parto do princípio que hoje eu não tenho essa lista, então hoje a gente passa uma lista completa de ativos para eles analisarem, eles começarem a ver o que é interessante ou não para eles. Entra, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui completamente aleatório, mas sei lá, Drogaria São Paulo, um varejista enorme, já tem brincadeira até que quando o homem chegar em Marte já vai ter uma Drogaria de São Paulo lá e tal. Esse cara ele está planejando a expansão dele em 2022, 2023, 2024, 2025, não nos próximos 6 meses. Então, mesmo sabendo que o contrato vence em 2022, já é uma informação interessante para um varejista desse porte e tantos outros que existem. A gente sabe que a maioria dos grandes varejistas ele tem a programação de 5 anos, do que ele precisa crescer, e ele já começa a olhar, pelo menos já determinar que ele quer naquele ponto, e que você já pode fincar uma lista de com quem você vai falar na hora que a Caixa provavelmente der o aviso prévio, ou o Santander der o aviso prévio, ou se não, se eles vão tentar renovar. E poderia acontecer, então, do cara chegar para você e falar, eu quero ter uma opção de locação se esse imóvel ficar vago? Você nem sabe se vai ficar. Talvez o Santander ou a agência ou a Caixa queira renovar. Ele poderia colocar no planejamento dele, assina aqui que se ficar vago eu tenho preferência para alugar? Não é muito comum. Tá? Teria, acho que quando você fala de imóveis extremamente óbvios, principalmente quando a gente está falando de Paulista, que tem uma procura muito grande, pode acontecer. Tá? Acho que Paulista talvez seja mais óbvio. Lembrando que com essa incorporação a gente passa a ter 5 ativos entre Paulista e região próxima ali, que é pegando a Haddock Lobo, que é o nosso Nobu, e na Paulista a gente tem mais 4 ativos, 3 agências do Santander e a Centauro. Tá? Então a gente começa a mostrar essa sinergia que a gente tem de falar hoje com grandes varejistas e falar, hoje eu tenho 5 ativos. Então, obviamente um tem um contrato de 20 anos, não tem muito como você olhar, mas os outros que está próximo, você já quer entender, você já quer olhar. Você pode alugar os 4 para um único varejista. Um único, ou ele escolher um dos pontos. Você passa a ter essa força muito grande. A gente está falando da Avenida Paulista, são 3 quilômetros, milhões e milhões de pessoas que passam por lá. Sim. Se a quem está assistindo falar, por que o cara ia querer ter 4 lojas no mesmo lugar? Quer porque inclusive ele consegue economizar com logística. Sim. E ele também quer ser dominante numa região como essa. Então faz todo sentido isso. De repente você aluga o que hoje são 4 agências, viram 4 fast foods ou 4 drogarias, enfim, tem espaço que não falta para isso. E eventualmente como se falou, a gente vendeu aqueles 2 ativos que estavam afastados, não eram core para a gente. Isso também pode acontecer, está no radar. Deve ter agências dessas que... para os 2 lados. Amanhã ou depois você vende. Eu teria... segue a mesma tese, geralmente é um imóvel muito bem localizado, numa praça, uma coisa assim, num lugar muito bom, mas está numa região menor, numa cidade menor, e o meu novo inquilino seria uma loja familiar, não uma grande rede. Isso eu não consigo não é o nosso principal desejo. Tá? Então, acho que o nosso desejo é ter locatários que a gente chama de primeira bandeira,
tá? Que são empresas normalmente listadas ou grandes varejistas, tá? Nem sempre listados. Esse é o nosso foco principal quando a gente fala de quem vai ser nosso locatário. Então a gente sempre vai estar buscando isso. A gente sabe que tem uma dificuldade maior da gente conseguir fazer essa negociação e até acompanhamento do ativo quando ele é distante. Sim. Então por isso que a gente quer concentrar principalmente nas capitais, tá? Acho que a ideia inicial, o nosso foco é muito São Paulo, acho que é o comum de todos os fundos crescer em São Paulo. Olhamos o Rio e fizemos a aquisição já no Rio de Janeiro. Começamos a olhar algumas outras capitais, mas foco sempre em capital. Então tudo que escorregar um pouco de capital a gente pretende provavelmente vender isso para poder concentrar onde eu vou ter essa dominância de ruas. Fala. Eu acho também que é importante a gente ver que a palavra-chave aqui é longo prazo, né? Então, cai um pouco naquilo que a gente falou no mês passado, quando a gente estava aqui com renda corporativa. O fundo tem ativos e os ativos trazem os locatários. Então, olhando o que faz sentido para essa sinergia de ativos, você pode ter amanhã Santander, daqui a 10 anos Drogaria, depois qualquer outro tipo de varejo. Então, o que a gente vê, olhando o longo prazo, ter um fundo que tenha mais de 80, a princípio, começando com mais de 80 ativos espalhados por diversas regiões do país, você conseguiu fazer essa diversificação, já nasceu com uma diversificação bem concreta. Já nasceria isso é tese, estudo de caso para tudo quanto é aula de fundo imobiliário, mostrar a transformação que está acontecendo nesse fundo. Queria entender mais uma coisa sobre o varejo de rua, que é isso que, né, a gente tem que entender esse fundo agora, o varejo de rua. Esse mercado ele é mais desarbitrado no sentido de que hoje a quem pertence as lojas de rua? Pertence a um grande player internacional, como é o caso do shopping, pertence a uma sociedade anônima ou pertence a várias pequenas famílias por aí? Pequenas famílias, tá? Então acho que o foco, o varejo de rua, ele tem, vamos dizer, ele veio desse caos, que cada proprietário sempre buscou o seu locatário. No Brasil, pelo menos eu desconheço alguma dominância, existem quem domina algumas regiões, mas não tem esse modelo de mix que acho que é a grande lição que o shopping trouxe para o varejo como um todo, que é saber estudar mix, saber que você coloca uma âncora para trazer satélites, e âncora nem sempre é a definição âncora de tamanho. Então, às vezes é uma loja que traga muito fluxo e que eu vou colocar ela centralizada para trazer duas que vão me pagar um aluguel muito alto. Que é o caso do strip mall. As lojas são todas do mesmo tamanho, mas sempre tem uma drogaria, sempre tem uma agência bancária. Que traz o fluxo, uma loteria, e que traz o fluxo para uma que às vezes não é uma bandeira conhecida. Ela pode se tornar um grande varejista, mas menos conhecida, que topa pagar mais para estar próximo deles. Tá? Então, acho que é essa visão que a gente vai trazer esse grande aprendizado de shopping para a rua. Sabemos que isso é longuíssimo prazo, né? Para você ter uma dominância numa rua, numa região. Sim, ainda mais sendo tudo fracionado, leva completamente tempo. Fracionado, você não tem um grande player para você tentar bidar ele, né? Você tem que comprar trabalho de formiguinha mesmo ali no varejo de rua. Por outro lado, gera uma oportunidade de você é um cara de 1 bilhão e tanto negociando alguém que tem com alguém que tem um imóvel, você tem um poder de barganha maior. Sem dúvida. Quando a gente fala, são tickets pequenos, e quando a gente fala de ticket pequeno, normalmente essa pessoa ela negocia, dificilmente aparece propostas para ela 100% cash. Aparece proposta de dar um outro ativo em permuta, sempre um modelo um pouco mais complicado e que toma às vezes um certo risco de crédito de quem está fazendo essa negociação. Com a gente é mais simples, né? A gente tem de fato o capital pronto para fazer a aquisição. Então isso dá uma força muito grande de procurar oportunidades mesmo no varejo, tá? De pessoas que normalmente a atividade fim dela não é locação, tá? Então é diferente de você conversar quando você vai fazer uma aquisição de shopping, que você está falando com outro player que a atividade fim dele é locação, é ser o participante de shopping. Você normalmente está falando com um médico que é proprietário desse ativo, que ele traz renda, mas que não é o negócio dele, que não ele não sabe como fazer um contrato mais robusto. Então acho que nisso, esse profissionalismo que a gente vai trazer para o varejo de rua, acho que agrega bastante. Muito legal, tem muita coisa para acontecer pela frente aí, né? Luísa, conta um pouco, você a última vez que esteve aqui, eu tomei muita bronca porque você falou pouco, sabe? Pô, não fui eu que não deixei ela falar. Eu quero que você explique o que faz a relação com investidores e por que aquilo que a gente estava falando, que
A maioria do pessoal que toca a área de relação com investidores é mulher. Qual que é esse toque que a mulher tem de importante na relação com investidores? Essa é difícil. Olha, para falar a verdade, acho que tem um caráter aí, principalmente onde a gente está, muito educativo também. Então, isso exige muito tato, acho que muita paciência. Tem pessoas que às vezes entram em contato sem ter muito a noção do que o que precisa ser analisado. Então, essa conversa, então, às vezes, já teve vezes das pessoas ligarem, você fica 1 hora no telefone para conseguir que a pessoa entenda mesmo o que está acontecendo ali, o que é o fundo, o que você tem que olhar. Não é só olhar uma rentabilidade, é olhar um regulamento, algo que as pessoas, que foge um pouco daquilo que as pessoas estão acostumadas, talvez que não esteja mais tempo nos fundos imobiliários. Só que aí depois, quando você desliga essa ligação, toca o gestor de um fundo multimercado ou de um fundo de pensão e que faz uma pergunta super técnica que você tem que saber e sabe responder também. Sim, exatamente. Então a gente está sempre bem dentro da gestão, a gente está sempre junto, ouvindo tudo que é até de racional, nem só o que com a operação que sai. Às vezes como chegou até ali ou por que a determinada operação não deu certo. Então a gente está no racional ali para conseguir realmente debater isso com qualquer nível técnico que ligue, desde alguém um pouco mais velho que às vezes nem tem e-mail, então quer conversar, não acessa relatório, então é aquele bom e velho papo mesmo. E tem gente que quer análises mais mostrar números e ver todo aquele detalhe para fazer um valuation. Então, acho que o RI acaba tendo muitas frentes, né? Então, se está conectado em tudo, falando de muitas coisas. Então, tem muito assunto. Então, às vezes você está falando sobre a questão com a Caixa e surge alguma dúvida na questão da proposta que foi assinada. Você está falando sobre por que esse fundo mudou em determinado tempo. Então, acho que essa coisa de cobrir tudo, você tem que ser meio multitarefas nesse sentido. Aí eu não sei se isso é uma habilidade feminina. Mais feminina, não. Isso... Agora, alimenta muito o gestor também, né? Sim. Sim, sem dúvida. Essas ligações, essas dúvidas e tal, isso traz muito insight importante para a gente. Acho que essa leitura, sempre que a gente solta qualquer fato relevante, eu fico o tempo todo em cima da Isa, que o pessoal está falando, gostaram, não gostaram, qual a sensibilidade, quais são as dúvidas em cima disso, será que a gente soltou um material completo que atenda os anseios do cotista ou não. Até porque muitas vezes você está pensando em alguma coisa e lá atrás, em alguma coisinha, você não pensou que isso poderia surgir, ter alguma dúvida. Inclusive, nesse material que a gente fala sobre essa proposta de consulta que vai ter, a gente fala, manda as perguntas, porque a gente está conseguindo ver o que o pessoal está com dúvida. Lógico que vão surgir muitas dúvidas, porque é algo complexo e você como cotista quer saber o que vai acontecer, né, com o seu investimento. Então, é isso, a gente vai receber isso e vai contemplar tudo nos nossos materiais. Vai compilando essas dúvidas, porque daí você volta no que vem para tirar essas dúvidas aqui no programa. Maravilha. Certo? Voltamos, sim. Dessa vez eu preciso terminar, infelizmente, que a gente já estourou aqui, mas a conversa foi muito boa, eu aprendi muito, tenho certeza que você também. Então, obrigado, Everton, obrigado, Isa, por mais uma. Arthur. Muito obrigada por receber a gente. Espaços sempre abertos, são muito bem-vindos. Muito obrigado. Valeu, um bom Natal para vocês. Para você também, para todos. Você, para todos, né? Para você também, um excelente Natal. Eu vou trabalhar semana que vem ou não, Camila? Sim, então eu não vou te dar bom ano novo, porque dia 27 tem programa Fundos Imobiliários. Um excelente Natal, um ótimo final de semana e até sexta que vem. Grande abraço, hein? Fomos. Bem legal, bem legal. É assunto, né? Nossa, dá para ficar aqui